Você já se perguntou por que nós, seres humanos, vivemos constantemente no debate do certo e do errado? A todo momento nos deparamos com questões do tipo contra ou a favor. Parece que estamos tão conscientes do bem e do mal que é praticamente impossível não enxergar o mundo através dessa perspectiva e fazer julgamentos. Vem conosco que é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Quando discutimos temas relacionados à moral e ética, admitimos a existência dessa noção de bem e de mal, mas a questão que gera debate é: com base em que podemos reivindicar uma ética ou definir o que é bom e mal, o certo e o errado? De onde vem essa noção de certo e errado que nós carregamos? Seria uma construção social ou, quem sabe, uma consequência de um longo processo evolutivo? O simples fato de as pessoas debaterem já está relacionado a isso. As pessoas estão reivindicando direitos e tentando impor suas visões, a sua visão de mundo sobre o que é certo e sobre o que é errado. E toda vez que nós fazemos isso, estamos apelando para algum tipo de padrão. Mas qual? Qual padrão? Mesmo aquelas pessoas que são mais liberais ou mais relativistas, defendem o relativismo, em algum momento elas vão exclamar: não, isso não é justo. Se por um lado parece certo afirmar que deve existir um padrão, uma espécie de lei natural ou geral que nos permite falar sobre o que é certo e o que é errado, por outro lado, é inegável que todos nós constantemente também quebramos essas regras. Quando paramos para refletir sobre essas questões e buscamos embasamento bíblico, somos levados ao livro de Gênesis. Logo lá no primeiro capítulo de Gênesis, lá no primeiro capítulo da Bíblia, nos deparamos com um Deus criador que avalia a sua criação. A cada etapa, Deus olha e constata que tudo é bom, até que, lá no versículo 31 de Gênesis 1, lemos o seguinte: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Essa é uma afirmação feita a respeito de toda a criação de Deus, incluindo os seres humanos que Deus criou. Em nenhum momento nós vemos Deus fazer primeiro um rascunho. Em nenhum momento Deus pega o que havia escrito, arranca a folha do caderno, amassa e joga no lixo para começar tudo de novo. Não tem nada ali na Bíblia sobre Deus ter criado alguma coisa para então ele dar uma boa olhada e dizer: não tá legal, ficou ruim, ficou feio, vou destruir, vou começar de novo. O relato da criação não nos mostra nada parecido com isso. Temos apenas a descrição de Deus criando, trazendo todas as coisas à existência e constatando que tudo é bom. O único momento em que Deus percebe que algo não é bom é quando ele vê o homem sozinho. Então ele decide criar a mulher. A Bíblia diz também que Deus é bom. Como um Deus bom, ele faz coisas boas. A primeira vez que aparece na Bíblia uma possibilidade de discernimento e conhecimento do bem e do mal é no terceiro capítulo de Gênesis. E você sabe o que nós temos no terceiro capítulo de Gênesis. Este é o famoso capítulo que relata a queda da humanidade no pecado. Ali entra em cena uma representação de uma força contrária a Deus, a serpente, o diabo. O diabo pode significar originalmente demônio, entidade intrigante, acusador, aquele que engana. Já deu para perceber que é uma figura que vai em direção contrária ao muito bom de Deus. Em Gênesis, essa figura é apresentada como o mais astuto de todos os animais selvagens. Está lá em Gênesis 3, o verso 1. E no processo de tentar, no processo de seduzir o ser humano, a serpente dá algumas coisas, ela dirá algumas coisas. Entre as coisas que são ditas, eu convido você a conferir comigo o verso 5 de Gênesis 3. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vejam, se comessem do fruto, os seres humanos seriam conhecedores do bem e do mal, mas o que é que isso significa? O que significa ao ser humano se tornar uma criatura conhecedora do bem e do mal? Será que vale a pena nós nos ocuparmos com isso? Afinal, o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Logo, será que ele não estaria também aqui apenas mentindo?
Um versículo antes, em Gênesis 3, verso 4, ele disse, o diabo ali, a serpente, disse que não haveria punição, que não haveria consequência grave para o pecado. Ele disse que dá para comer sim do fruto sem problemas, ninguém morreria. Bem, quanto a isso, sabemos ser uma grande mentira. Desde sempre sabemos que as pessoas morrem sim. O fato é que, nesse caso, parece que o diabo estava falando de algo que realmente tem a ver com os fatos. Veja que neste mesmo capítulo 3 de Gênesis, mais adiante, agora depois que os seres humanos já desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido, que nós lemos no verso 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Percebam que Deus faz uma constatação que revela que aconteceu exatamente aquilo que a serpente disse que aconteceria. Vamos colocar os dois versículos aí para você visualizar. Então, primeiro versículo ali da serpente. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa é a serpente falando. Agora vejam Deus falando. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Perceba então que, embora sim o diabo seja mentiroso, para enganar ele também utiliza a verdade. Porém, a intenção, o objetivo é sempre o mesmo: matar, roubar e destruir. O que significa esse conhecer o bem e o mal? O que isso quer dizer? Existem algumas teorias que procuram explicar essas passagens. Uma delas, embora absurda, tem muitos adeptos. Trata-se da ideia de que a queda teria sido, na realidade, uma coisa boa. Como assim? Essa interpretação acredita que a queda seria um evento que iniciou o desenvolvimento da raça humana. Foi a partir dali que os seres humanos, então, passaram de um estado de ingenuidade, um estado ainda quase animal, para a autoconsciência e a razão. Assim como disse o teólogo reformado Herman Bavinck, essas pessoas interpretam a queda como o primeiro empreendimento perigoso da razão, a gênese da vida moral, a origem da cultura, o evento mais feliz da história da humanidade. É curioso pensar nesse tipo de interpretação, porque considera a queda uma coisa boa, um passo de progresso da humanidade, não uma queda, não um retrocesso. Seguimos, portanto, com a pergunta: que tipo de conhecimento era esse? Os seres humanos, conforme o relato ali de Gênesis, foram criados adultos. Deus lhes transmite informações, Deus dá aos seres humanos orientações, ordens. Isso demonstra algo, demonstra que as pessoas ali já possuíam, mesmo antes da queda, algum conhecimento, alguma capacidade de discernimento. Os 2 primeiros capítulos de Gênesis mostram que Deus criou os seres humanos à sua imagem e semelhança, depois confiou a eles todas as coisas. A terra e os animais deveriam ser cuidados, administrados pelos seres humanos. Os seres humanos deviam cuidar e cultivar o jardim, dar nome aos animais, dominar sobre a terra. Gênesis 2 demonstra ainda como os seres humanos eram dotados de inteligência, de conhecimento e capacidade de discernimento, pois o Senhor ordenou a eles: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Está lá em Gênesis 2, os versos 16 e 17. Fica evidente, então, que já antes da queda os seres humanos tinham conhecimento de que a obediência a Deus traz bênção e que a desobediência é uma violação da vontade de Deus que traz as suas próprias consequências. O que poderia significar esse conhecimento da qual o diabo e o próprio Deus falam, então, no capítulo 3? A interpretação mais correta parece apontar para uma busca por autonomia. Conhecer o bem e o mal seria como buscar uma vida cuja referência não é mais Deus, mas eu mesmo, o próprio ser humano. Vamos explicar isso melhor. Para começar, veja o que diz o teólogo e mártir luterano Dietrich Bonhoeffer. Enquanto o ser humano, imagem de Deus, vive exclusivamente de sua origem em Deus, o ser humano que se tornou igual a Deus esqueceu sua origem e se transformou em seu próprio Criador e Juiz. Vejam, com a queda, o ser humano deixa de confiar na fonte de sua origem para pautar a sua vida, as suas escolhas, no juízo próprio. O teólogo Herman Bavinck já seguia uma interpretação no mesmo sentido. Vejam o que ele diz.
violando o mandamento de Deus e comendo da árvore, eles se fariam semelhantes a Deus, determinariam e julgariam por si mesmos o que era bom e o que era mal. Veja que os seres humanos deixam de buscar, deixam de se guiar pela vontade de Deus para se guiarem pelo seu próprio entendimento. Há uma quebra na confiança. Em sua astúcia, a serpente tentou, colocando exatamente a palavra de Deus sob suspeita. Foi isso mesmo que Deus disse? Confira lá em Gênesis 3:1, né? Será que Deus disse isso mesmo? Não, certamente não morrerão. Todo cenário em que Deus coloca diante da humanidade a possibilidade da obediência e da desobediência, coloca em questão o seguinte: a humanidade seguirá em obediência, desenvolvendo sua vida sob a vontade do Criador, ou em rebelião, buscando definir seus próprios meios? A humanidade poderia viver em obediência a Deus, reconhecendo e observando a autoridade do Criador, ou tentar a própria sorte. A humanidade fez a escolha por seu próprio caminho. O problema é que não há como tornar-se como Deus, sem tornar-se também contra Deus. Aqui, mais uma vez, Bonhoeffer nos ajuda. Ele diz: o ser humano sabe o que é bom e o que é mal, mas como ele não é a origem, como adquire este saber unicamente na separação da origem, o bem e o mal que conhece não são o bem e o mal de Deus, mas o bem e mal contra Deus. É bem e mal de escolha própria. Fica claro que a humanidade passa a tomar a si mesma, a sua própria razão, a sua própria capacidade como referência de suas decisões e capacidade de determinar o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. Se antes os seres humanos viam Deus em todas as coisas, pois ele é o Criador, o autor de tudo, agora este ser humano vê somente a si mesmo. Ele abre os olhos, percebe que está nu, acusa o outro, sente vergonha. A partir de então, os seres humanos passam a imprimir uma ordem própria sobre o mundo. Sua tarefa de cuidar e cultivar a boa criação de Deus não mais se dá sob a sabedoria divina, mas sob a rebeldia humana. Isso passa a valer para todas as relações humanas. Sem Deus, será necessário a criação de critérios próprios entre esses humanos para algum tipo de organização social. A maioria dos seres humanos até pode ter consciência daquilo que perdeu, mas seu orgulho não permite que se admita isso. Essa é uma condição extremamente séria. A condição de ser caído faz com que a pessoa oriente os seus relacionamentos com os seres humanos e até mesmo o seu relacionamento com Deus sempre a partir de si mesmo. A sua própria voz é a voz que ele ouve. É a sua voz que o orienta em todas as coisas. Afinal, agora ele se tornou como Deus, uma autoridade capaz de definir os critérios, as leis, a ética, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Nas palavras, de novo, de Dietrich Bonhoeffer, trazendo em si o conhecimento do bem e do mal, o ser humano se tornou o juiz de Deus e dos seres humanos, como é seu próprio juiz. Ora, se eu posso traçar o meu próprio caminho, por que não tentar definir também aquilo que é melhor para o mundo, aquilo que é melhor para o outro? Acho que eu tenho esse direito, não é? O problema é que não estamos sozinhos nesse mundo. O outro também conhece o bem e o mal. São muitos vivendo a traçar seu próprio caminho, desejando estabelecer seus próprios critérios de felicidade e de boa vida. Daí surge o conflito. E o que se faz quando há um conflito? Isso mesmo, invoca-se um juiz. Mas quem é o juiz? O juiz é apenas outro que conhece o bem e o mal. O outro é um ser humano. Não por acaso, o Novo Testamento, a partir de Jesus, falará em reconciliação. Reconciliação é a única saída para a disputa, para o conflito. Baseia-se no perdão. Quando há perdão e reconciliação, os juízes se tornam desnecessários. Isso faz sentido para você? Olhe à sua volta, preste atenção naquilo que as pessoas dizem o tempo inteiro. Ouça os editoriais, leia os jornalistas, veja os influencers, preste atenção aos textos, mensagens compartilhados nas redes sociais. Por todos os lados, temos pessoas que se tornaram como Deus, conhecedores do bem e do mal. As pessoas sabem o que é bom e o que não é. Pessoas que sabem o que é certo e o que é errado e por isso se veem no direito de dizer aquilo que dizem, de agir como agem.
de poder achar que podem ditar aos outros o que deve e o que não deve. A origem da queda está na tentação, na desconfiança que leva à desunião. Foi isso mesmo que Deus disse? Quantas vezes nós, mesmo sob pretexto de buscarmos pela vontade de Deus, não o invocamos apenas como juiz que decidirá a causa a nosso favor? Principalmente os fariseus gostavam muito de trazer suas questões a Jesus. E Jesus nunca emitiu um juízo de acordo com as suas pretensões, com a sua ética, com as suas leis, e isso os deixava confusos, por vezes furiosos. É muito interessante ver isso nas reações de Jesus. Certa vez, uma pessoa apresentou uma questão bastante plausível para Jesus. Essa pessoa queria que Jesus falasse com seu irmão para que este irmão dividisse com ela a sua herança, dessa parte da herança que lhe cabia. Alguém na multidão, diz o texto, lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Sabe o que foi que Jesus respondeu para essa pessoa? Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Esse texto está lá em Lucas 12, 13 e 14. A nossa pretensão em ser Deus e em conhecer o bem e o mal nos leva a achar que Jesus não nos entende. Essas respostas de Jesus não fazem o menor sentido. Quem sabe fosse melhor atualizar esse Jesus, reescrever a Bíblia, quem sabe. Um texto tão antigo, desatualizado, superado, nós já evoluímos em nosso conhecimento do bem e do mal. Queremos algo mais palatável, mais ao gosto dos novos tempos. Precisamos, a exemplo dos fariseus, seja em palavras ou em obras, fazer de tudo para sermos vistos pelas pessoas. Afinal de contas, precisamos ser avaliados como bons. Sim, nós conhecemos o bem e o mal, por isso somos bons, é claro. A questão com a qual começamos esse vídeo foi: de onde vem essa noção de certo e errado que carregamos? Bem, vem de nós mesmos. Afinal, queremos ser como Deus, ter o poder de definir as regras. Que Deus tenha misericórdia de nós.